Olá, eu sou Idelfrânio, autor deste curso, Física nas Devidas Proporções, volume 1. Estamos voltando aqui juntos nesse quarto módulo, agora para aplicar a nossa análise proporcional às grandezas relativas a trabalho nas transformações gasosas. O trabalho, a pressão do gás e a variação de volume do gás. Espero que até aqui você já tenha se familiarizado com a técnica e reconhecido a importância como ferramenta de aprendizado para a física. Vamos para mais essa aplicação então. Relembrando sempre que a nossa ideia de análise proporcional divide o trabalho em duas partes. Primeiro, nós pensamos em uma amostra de gás, que tem uma pressão P, que vai sofrer uma variação de volume ΔV sob a ação de um trabalho, W. Dentro de um intervalo de tempo, nós vamos considerar sempre uma dessas três grandezas constante para conseguirmos analisar as variações e as proporcionalidades entre as outras duas. Assim, escrevemos a definição de trabalho, pressão vezes variação de volume. Perceba que no primeiro membro da equação o trabalho aparece isolado, sempre a grandeza que aparece isolada é aquela que vai ser considerada constante, e as outras duas do outro lado são aquelas que vamos estudar a proporcionalidade. Aí vamos para as variações. Isolando a pressão, considera constante, vamos estudar a proporção entre o trabalho e a variação de volume. E por último, isolando a variação de volume, temos a relação de proporção entre o trabalho e a pressão do gás. São essas as três análises de variações. Vamos estudar agora uma de cada vez. A primeira situação de estudo, como foi dito agora há pouco, é aquela em que vamos considerar durante um certo intervalo de tempo que o trabalho realizado seja constante. Perceba, matematicamente, nós vamos ter o produto da pressão e a variação de volume como constante. Como temos visto repetidamente aqui ao longo dos módulos do curso, produto constante, segundo a matemática, é sinônimo de proporção inversa. E o que é que isso significa nesse sistema físico que nós estamos analisando? Quanto maior a pressão ficar, menor será a variação de volume sofrido pelo gás. E o inverso também é verdade. Quanto menor a pressão ficar, maior vai ser a variação de volume. Essa é a aplicação da proporção inversa na situação em que o trabalho realizado é constante a cada segundo. Varia o volume, varia a pressão e a variação de volume ao inverso. A segunda análise de variação, vamos agora isolar na equação a grandeza pressão. Do outro lado, nós vamos ter a razão entre o trabalho e a variação de volume. Consideramos a pressão constante durante um certo tempo e vemos que a razão entre o trabalho e a variação de volume também fica constante. Também, como temos dito aqui repetidas vezes ao longo dos módulos do curso, razão constante em matemática é sinônimo de grandezas diretamente proporcionais. Fisicamente, isso significa que quanto maior o trabalho realizado no sistema gasoso, maior a variação de volume resultante. E vice-versa. Quanto menor o trabalho realizado, menor é a variação de volume do gás. A terceira situação física que nós vamos pensar em termos de análise proporcional é na expressão do trabalho, isolando agora a variação de volume e considerando a constante. Do outro lado, o que aparece? Mais uma vez uma razão, agora entre o trabalho realizado e a pressão do gás. Razão constante, todo mundo já sabe, sinônimo de proporção direta. Fisicamente, o que é que isso significa?
para uma variação de volume constante, quanto maior a pressão do gás, maior o trabalho realizado. Vice-versa. Quanto menor a pressão do gás, menor o trabalho realizado. Essa é a primeira parte da nossa análise proporcional. Como já foi dito em módulos anteriores, você acompanhou com a gente, a segunda parte da análise proporcional não leva em consideração um sistema físico ao longo do tempo, e sim a comparação entre as grandezas de dois sistemas físicos. Nesse caso, então, nós estamos pensando em duas amostras de gás, cada uma com sua pressão, cada uma tendo a realização de trabalho e cada uma sofrendo a variação de volume. A ideia, então, já que vamos comparar, é que tenhamos grandezas iguais, um termo de comparação. Nós temos, então, três situações. Sistemas onde os trabalhos realizados são de mesmo valor, sistemas cujas pressões são iguais e sistemas em que as variações de volume dos gases são iguais. Em seguida, vamos analisar cada uma dessas situações. A primeira comparação que podemos fazer é termos duas amostras de gás que sofrem transformações em que os trabalhos são iguais. Pela expressão do trabalho, P1 ΔV1 de um lado, P2 ΔV2 do outro. E o que é que a matemática mostra? Produtos iguais, sinônimo de proporção inversa. Fisicamente falando, nessa situação, o que é que nós temos? A amostra de gás que está sob maior pressão terá como consequência uma menor variação de volume. Vice-versa. O gás que estiver a menor pressão é o que vai, sob a ação do trabalho, sofrer a maior variação de volume. Pensando agora a segunda situação de comparação, seria termos duas amostras de gás sob a mesma pressão. Reescrevendo a expressão matemática, teríamos trabalho 1, variação de volume 1 de um lado, trabalho 2, variação de volume 2 do outro lado. Repare que agora nós temos a igualdade entre as razões. Matematicamente, isso significa proporção direta entre o trabalho realizado na transformação gasosa e a variação de volume consequente. Proporção direta nesse caso, o que significa? Quanto maior o trabalho realizado sobre o gás, ou pelo gás, maior a variação de volume sofrida. Vice-versa. Quanto menor o trabalho na transformação gasosa, menor também será a variação de volume sofrida pelo gás. Lembrando que quando falamos variação de volume, pode ser uma expansão e pode ser uma compressão. Finalizando a análise, a última comparação, duas amostras de gás que na transformação gasosa tivessem iguais variações de volume. Matematicamente, trabalho 1, pressão 1 de um lado, trabalho 2, pressão 2 do outro. Mais uma vez, proporção direta, a igualdade entre as razões. Agora entre o trabalho realizado e a pressão do gás. Essa proporção direta, fisicamente, expressa que quanto maior a pressão no gás, maior o trabalho na transformação gasosa. Ou, quanto menor a pressão no gás, menor o trabalho realizado na transformação gasosa. Mais uma vez, para ficar claro, quando nós falamos de variação de volume iguais aqui, isso não está claro se é expansão ou compressão. Vale para as duas. E é o fim de mais esse módulo.
Enquanto você faz as questões desse módulo 4 e se prepara para o seguinte, pode entrar em contato comigo via e-mail direto, veja outros conteúdos no nosso blog e acompanhe sempre as novidades e notícias pelas redes sociais, Facebook e pelo Twitter também. Até lá!